Muito bem, meus caros. Muito bom, vocês já estão entrando, hein? Que beleza! Muito bom ter vocês aqui, hein? Para mais esta nossa live. Olha, só quero avisar vocês, nós já temos aí mais de 30 pessoas, que eu estou assim, impedindo as pessoas de fazerem comentários, tá? Por quê? Porque nós tivemos uma experiência muito desagradável outro dia, tá? Então, uma pessoa que não sabe aí conviver com os outros, criou aqui a maior confusão, tá bem? Olha o Luiz aí. Tudo bem, Luiz? E aí, Rodrigo, tudo jóia? Como é que você tá? Eu não sei mexer direito aqui, aí eu entrei antes de você me chamar, não sei se eu fiz besteira. Não, absolutamente. É? Deixa eu só fechar os comentários aqui, Vai aí. porque o que acontece? Outro dia, numa live aqui, o que aconteceu? O sujeito entrou e ele punha uns comentários assim, quilométricos. Sei. Então, o que acontecia? Acontecia que o rosto do entrevistado desaparecia, né? Ficava escondido atrás daquele monte de carinhas e de etc, etc, etc. Eu já vi situações também que as pessoas ficam discutindo, né? Aí um fala uma coisa. Aí fica essa confusão, compreendeu? Isso. Escuta, mas você está onde? Você está em Milão, é isso? Exatamente. Tô com isso. Pô, você não me falou que você estava na Itália? Aqui não tem quarentena para fracos, não. Não, esse é um quadro. Esse é um quadro. Essa é uma pintura a óleo, ó. Pintada que lindo! Pintada pelo meu irmão, ó. Deixa eu ver se dá para ver mesmo? direitinho. Que bonito! Muito bonita, né? Linda! Puxa vida! Ela é muito bonita. E aí eu botei ela aqui no escritório. Certo. Podia fazer com os livros também, né? Mas não, mas essa pintura tá linda. aqui tá melhor, né? E dá profundidade. Não dá uma sensação de que eu tô aqui, ó? Dá a impressão de que você é o senhor do universo, pô. Tá vendo? E aí, olha, como é que pessoal, você tá? Manda. Deixa eu apresentar aqui um pouquinho o Luiz para vocês. Para quem não conhece, o professor Luiz Carreira, bom, em primeiro lugar, ele é meu amigo, né? E isso já é assim, não há coisa pior, né? Você sabe que isso aí parece o tio da minha esposa, que costuma dizer, ele é um cara muito divertido, muito legal, e ele costuma dizer assim, em situações às vezes mais solenes e tal, olha, Rodrigo, aqui diante de todos eu queria dizer que, assim, de todas as pessoas que eu conheço, considerando todas que eu conheci ao longo da minha vida e que eu conheço hoje, você seguramente é uma delas. Bom, então olha, eu vou dizer uma coisa para você. O seu tio está melhor do que o meu tio-avô já falecido. Porque ele tinha uma brincadeira assim extremamente desagradável. Ele encontrava com alguém, com um amigo, ou até mesmo com uma pessoa que tinha acabado de ser apresentada para ele. Quando ele ia se despedir, ele dava a mão para a pessoa e dizia assim, olha, foi um prazer, um imenso prazer. Se nós não nos encontrarmos mais, que seja por causa da sua morte, tá bom? Não, essa outra é melhor, ela é mais inocente. Mas aí o que aconteceu? Ele ficou doente, meu velho, com 44 anos. Os amigos que depois eu conheci na minha juventude, né? Que ele nunca mais fez essa brincadeira. Nunca mais. Bom, mas vamos falar do que interessa. Olha, para quem não conhece o professor Luiz Carreira, o Luiz, assim, em primeiro lugar, ele está para lançar um livro de contos que eu tive a grata oportunidade de ler e de escrever também
né, a respeito desse livro. O livro deve sair aí dentro de poucas semanas. E, assim, eu posso dizer a vocês que é um livro excepcional, tá? Excepcional. Nós vamos falar um pouco mais sobre o livro aqui, e eu convidei o Luiz exatamente para que ele conversasse conosco a respeito do processo criativo dele, né? Não só para escrever esse livro, mas também para escrever outros textos que ele já produziu. E, além disso, o Luiz, assim, ele é um professor, um mestre e doutor em literatura, né? E um profundo conhecedor de literatura, né? Um especialista aí em Mallarmé, um especialista em Borges, né? Agora, há pouco tempo, quem segue o perfil do Luiz deve ter acompanhado uma série de lives que ele fez a respeito do Jorge Luis Borges, que foram, assim, excepcionais, excepcionais, né? Então, de maneira que nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Eu fico muito grato por você ter aí topado fazer a live, Luiz. Muito obrigado mesmo. Não, e, assim, isso. Para a gente começar a conversar, né, conta para nós um pouco como é que você se aproximou da literatura, né? Quer dizer, como é que isso aconteceu? Como é que nasceu o seu interesse pela literatura e pela escrita também, né? Vamos recuperar um pouco aí da sua... De histórico, né? Da sua formação, tá? Mas, assim, anterior ao mestrado, anterior Perfeito. ao doutorado. Né? Perfeito. Como é que a literatura chega na minha vida, né? Antes de mais nada, só mudando um pouquinho o seu final da apresentação, eu que me sinto assim profundamente honrado, muito alegre de conversar contigo. A gente fez uma amizade realmente maravilhosa. Eu estou com saudade da gente bater papo mesmo. Sem dúvida. E muito feliz, assim. O Rodrigo é uma das pessoas mais gentis que eu pude conhecer e, sem dúvida nenhuma, uma grande figura que me honra demais, assim, Eu queria reverter o agradecimento para você. Eu que agradeço estar podendo bater esse papo contigo aqui. É um prazer, bom, é um prazer. Essa história tem a ver, inclusive, com esse quadro que está aqui atrás, né? Eu venho de uma família que tem... meu avô era marceneiro, né? Era carpinteiro. Foi... Estou dizendo. E meu avô, por lado de mãe, era um professor no interior de Juiz de Fora. Minha família é de Minas, vem de Juiz de Fora. E isso mais ou menos que gerou uma espécie de, vamos dizer assim, dois pilares ou dois parâmetros da família que veio depois. Porque você tinha um professor, ou seja, um tratamento intelectual da vida, e ele era professor daquele tempo antigo, né? Então ele era professor de latim e de francês. Muito. Assim, depois que ele morreu, inclusive, uma parte da biblioteca dele veio para mim. Tem as traduções. Veio, por exemplo, as traduções do Baudelaire feitas pelo Guilherme de Almeida, com ele corrigindo o Guilherme de Almeida, sabe? Assim, ele era, mesmo? Tem anotações dele, exatamente. Fantástico. Colagens de papel dele corrigindo. Então, ele era um cara... É aquela edição do Guilherme, As Flores das Flores do Mal? Exatamente, uma antiga. E então ele era isso, ele era um cara que dava aula de latim. Eu tive pouquíssimo contato com ele, essa herança me chegou indireta. Com o meu avô marceneiro tive mais contato, eu passava todo verão na casa dele. E isso, curiosamente, gerou um caldo da minha família. Até meu irmão, que fez esse quadro, inclusive uma vez ele traduziu pela primeira vez para português os cadernos do Villard de Ronecourt, que era um arquiteto, um artista do Renascimento, importante ali na fase de formação do Renascimento, transição da Idade Média para o Renascimento, nas artes. E eu nunca me esqueci da epígrafe do livro que ele botou, não era da epígrafe não, de uma espécie de dedicatória. Dedico este livro ao meu pai e ao meu avô, não sei o quê,
homens que me ensinaram a fazer coisas com a cabeça e com as mãos. Essa imagem, cabeça e mãos. Então, assim, a arte feita com a cabeça e com as mãos. Isso gerou, por exemplo, meus irmãos mais velhos, eu tenho uma diferença grande de idade com meus irmãos, eles são artistas. Um do teatro e o outro da pintura. E eu cresci nesse ambiente. Um ambiente de muita discussão, de muita efervescência artística, muita gente lá em casa. Eu depois frequentava muito o ateliê do meu irmão. O meu irmão do teatro foi muito cedo para Buenos Aires, morou a vida inteira fora, mas esse meu irmão ficou, morava aqui e eu frequentava muito o ateliê dele. E a minha entrada no mundo das artes veio pelas artes plásticas. Eu inicialmente achava que ia ser pintor. Certo. Então desenhava muito, queria pintar. Sou completamente apaixonado pelas artes plásticas. Nos contos isso aparece, né, de alguma maneira. Sim, eu tentei fazer uma tradução migrando, uma referência ao universo das artes plásticas. Obviamente não é para dar nenhum toque de erudição para coisa, mas como uma ferramenta mesmo de imagem. Sim, sim. E aí eu fiquei muito tempo nisso. Só ali por volta do 2º grau, eu comecei a descobrir o universo da palavra. Comecei a ter uma necessidade maior da narrativa. Na verdade, a pintura para mim aparecia, eu fui descobrindo como uma forma de narrar. Os meus desenhos, o que eu tentava pintar, sempre estava tentando contar uma história. Que interessante. Sem essa reflexão que eu tenho agora, eu fui descobrindo que aquilo me tirava do universo pictórico e me jogava para o universo das palavras, onde a narrativa é o caldo essencial da coisa, né? E aí eu fui fazendo uma transição lenta, sem um projeto inicial de ser escritor, mas por volta ali, sei lá, dos 15, 16, entre 15 e 17 anos, mais ou menos. Aí o universo dos livros apareceu com muita força, assim. Aí eu fui com muita voracidade para ler os livros e muito cedo me chegou à mão a Divina Comédia. Sim. Aí quando aquele negócio caiu na minha mão, aí eu fiquei maluco, aí eu fiquei doido, aí eu falei, aqui está a brincadeira, aqui está a energia poderosa com a qual eu quero lidar. Sim. Né? E aí, lógico, aí você tem toda uma trajetória acidentada, muito comprida. Você estava falando, inclusive, de mestrado e doutorado, é uma formação muito longa, que não tem nada a ver com a questão oficial de mestrado e doutorado, mas eu, como filho da minha época, filho do Brasil e tudo, tive uma formação muito capenga, desde a alfabetização, muito capenga mesmo, né? Então, agora eu estou com 47, os menino. contos... mais ou menos, né? E aí eu comecei... Quando eu descobri, na verdade, eu fui descobrindo tateando, quer dizer, naquele momento em que eu comecei a me interessar mesmo por letras, eu também estava completamente submerso em política, porque também era um horizonte muito forte da minha casa, uma desgraça do brasileiro, tem que falar de política o tempo inteiro, eu vivi isso muito. Desgraça. É verdade. E aí, cara, fui ler muita porcaria de política, muito lixo, misturando as coisas, e enfim, tateando. Tive toda a minha primeira... Aí me chegou às mãos... Eu fui um péssimo aluno, não posso contar minha história de colégio aqui para não assustar ninguém. Péssimo aluno. Mas eu somos dois, viu? Somos dois. Ó, se eu te contar os segredos da minha história escolar, você vai ver que você não ganha de mim nessa parte. Era realmente um negócio terrível. E aí uma vez eu lendo uma entrevista do José Paulo Paes... Sei. Ele, grande tradutor, ele ali tinha uma pergunta assim, o que você indica para os novos escritores? E eu lia essas perguntas com uma fome absurda, porque no momento em que eu sabia que eu queria ser escritor, eu também entendia que me faltava ferramenta. Sim. Eu sabia das duas coisas. Eu sabia que eu queria fazer aquilo e eu sabia que me faltava ferramenta. E quando eu falo ferramenta mesmo. Eu não sabia escrever e eu não sabia ler. Mesmo. Eu lia muito, lia aquelas bobajadas de Zuenir Ventura, livros de política para adolescente, um monte de besteira. Mas na hora que eu tinha que lidar com a coisa séria, me faltava a ferramenta. Então eu
fiquei assim louco atrás dessas ferramentas. Depois eu descobri também as entrevistas da Paris Review, que foram assim, Sim. eu li famigeradamente, li como lição, sabe? Assim, Claro. eu sempre fui insubordinado com meus professores. Ah, que fantástico. E o José Paulo Paes ali me deu uma dica que foi muito importante. Ele falou assim, eu sugiro aos novos escritores que leia toda a sua língua. Depois que ele lê toda a sua língua, ele pode... Mas eu levei a sério esse negócio. Então eu comecei com Diogo Bernardi, Sá de Miranda e Camões. Nossa! Entende? Aqui aí tinha um sebo aqui, aí eu comecei a frequentar os sebos. Aliás, outro dia eu estava falando que nessa quarentena eu estou com abstinência de sebo, né? Se os sebos não voltarem a abrir logo, eu vou ter uma crise muito séria. E aí eu fui atrás dessa fonte, comecei a ler Diogo Bernardi, você imagina só, mas não... eu li de uma maneira muito estabanada, para falar a verdade. Quando eu falo isso, não tinha um método. Então, por exemplo, eu comprei, eu perdi esse livro, não sei aonde foi parar. Era uma obra completa do Diogo Bernardes em capa dura. Nunca mais achei isso, em 3 volumes. E eu li aquilo como quem lia um romance, sabe? É uma coisa muito maluca. Eu li da primeira página à última, com tanta voracidade de acabar que eu não relia os poemas e tal. Depois eu fui ler, aí li Sá de Miranda e aí cheguei no Camões. Aí nos Lusíadas eu tive um enfrentamento mais sério. Aí eu comecei a descobrir que eu tinha que entender o que aquelas estrofes estavam falando. E aí a falta de ferramenta gritou. Porque no tipo de formação que eu tinha, a minha ferramenta, inclusive para compreensão sintática do Lusíadas, foi atroz. E aí, longe da escola, realmente aí fora da escola, eu comecei a estudar sintaxe. Foi uma coisa... Puxa vida, hein? Nossa. É assim, sem muita pretensão, mas eu falei, eu preciso entender isso aqui, entendeu? Isso aqui tá... Então, assim, essa trajetória de escritor, ela é uma trajetória que começa pelo universo das artes, vai descobrindo instintivamente que o tipo de manifestação e de arte que me interessava era a literatura, e passa por um processo de desenvolvimento das ferramentas que eu não tinha, com as quais eu não fui educado. E essa culpa eu debito à escola. Lógico, a minha vagabundagem também, tudo, né? Mas assim... Mas a gente sabe que assim a escola ela é muito capenga mesmo, né? E assim, da sua adolescência para cá a coisa só piorou, né? Só piorou. Depois eu virei professor, fui dar aula em escola, né? Nossa, imagina. Eu fui para a origem. Assim, meu pai contava, quer dizer, ele nasceu em 37, né? Quando ele estava no que hoje é o ensino médio, né? Imagine, ele tinha latim, quando ele terminou o 3º ano do antigo clássico, ele lia Cícero em latim. E teve noções de grego, e teve francês e inglês. Não, isso imagina, hoje nem na universidade... Não, nem na você universidade. Tem uma preparação assim, né? Na graduação de letras mesmo, a cadeira de latim era uma cadeira de 2 semestres, era nítido para todos os alunos que era uma espécie de estudar a equação de 2º grau. Olha, descobre as formas, faz a prova e vai passando. Essa questão de épocas, por exemplo, meu avô tinha uma coisa assim, ele era muito temido, né? Porque ele era o professor de interior, assim, severo, sério. Tinha um nome esquisitíssimo, chamava-se Marciano. Puxa, belo nome, hein? E aí os netos não escreviam para o vovô Marciano, e eu acho que as filhas também não, acho que tinham medo, porque o vovô Marciano sempre devolvia 2 cartas, né? A que você mandou para ele corrigida, e aí uma resposta sucinta, tudo bem, uma coisa assim, sabe? Mas escuta, mas espera um pouquinho. Quando é que ele vai se transformar em personagem seu? Quando? Ele ainda não. Mas eu já proibi minha família de ler meu livro, né? A família... O livro vai ser lançado, mas a família está proibida de ler, né? Tem vários ali dentro. Tem vários. Mesmo? Tem vários. Ele merece, talvez, uma obra... Não sei, se bem que
a minha escrita, ela não é exatamente bem humorada, né? Mas pode ter eu uns acho que momentos. é, hein? Você acha? Eu me Eu acho acho meio que tem sombrio. não, eu acho que tem um tom ali irônico que Uhum. assim, esbarra aí no sarcástico às Ah, sim, 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 pode mas ser, é verdade, tem. tem. É porque meu avô talvez E fosse um assim, e não personagem. é a ironia machadiana, não. Porque Uhum. muitas vezes a ironia machadiana Meio é muito cínica, né? evidente, né? Uhum, É uhum. muito evidente a ironia machadiana. Não, eu acho que é uma coisa mais sutil, compreendeu? Você sabe que na Bom, minha defesa mas de doutorado eu recebi uma dessa, né? é Eu não fiz uma mesmo? defesa, eu não fiz uma defesa de doutorado, eu fiz uma rinha de briga de galo, foi uma coisa diferente. E uma das professoras, que é a professora de comunismo literário, falando para mim assim, mas ela é chilena, né? Mas, Luiz, essa tese sua está cheia de ironias. Você pensa que é Machado de Assis? Eu disse, ela ainda não, professor, ainda não. Você falou ainda não? Falei, ainda não. Escuta, Luiz, mas assim, tem um Hum. episódio, né, que você não contou, que é um episódio do livro, da relação com seu irmão, que estava Ah, morando no sim, exterior. Esse sim, episódio é sim, importantíssimo, você precisa contar esse sim. episódio. Ah, esse episódio é maravilhoso, porque nessa época que eu comecei a ler mesmo, esse meu irmão da pintura tinha se mudado para Barcelona, ele estava fazendo um doutorado justamente em técnicas medievais de pintura e tal. E ele foi durante muito tempo, hoje é meu amigo, assim, né? Mas foi durante muito tempo o meu herói e tal, meu guia. E ele aceitou isso e foi realmente um professor que eu não tive na escola. Então, era um cara que me dizia, ó, vai por aqui, faz tal coisa, isso aqui não, para. E ele foi um cara profundamente envolvido com política, profundamente envolvido. Assim, ele saiu de casa com 16 anos para entrar em aparelho político na época da Nossa. ditadura. Ele foi da Convergência Socialista, que era o lado mais Nossa, trotskista. claro, claro, era a Exatamente. corrente, Então, depois se tornou a corrente mais radical dentro eu acho que hoje ela virou do o PT. PSTU ou o Partido da Exatamente, Causa exatamente, Operária, né? Uma porcaria exatamente, dessa daí, eu não sei. exatamente. Bom, E mas e ele aí? vivia isso muito e tal, então a gente tinha uma conversa muito próxima mesmo, desde a época da pintura, ver isso aqui, ver esse quadro, e eu atendia a ele mesmo. Eu sempre fui um ótimo aprendiz. Quando eu reconheço o mestre, eu baixo minha orelha e eu vou atrás do que ele está falando. Até que eu ganhe certa autonomia naquilo, né? Sim, Então ele claro. fez isso comigo várias vezes. Olha, você vai ver essa pintura, ver isso aqui. Tarará. Por exemplo, ele me ensinou uma coisa que até hoje eu uso, que é para entender um pouco de história. Uma vez eu perguntei para ele, cara, eu quero entender a história da pintura inteira. Ele falou, se Certo. apaixone por um pintor. Ótimo, Puxa esse fio ótimo. que você vai arrastar tudo atrás. Claro, Uma claro. coisa vai mostrar a outra. Sim, E sim. aí eu fiz isso com Velázquez, por exemplo. Bom, mas Ah, enfim, a gente estava falando da outra história. E aí ele foi morar fora, estava fazendo doutorado, a gente trocava muita carta. Olha que doida a coisa da geração. sim, A gente trocava carta com ele, né? A sim. gente não tinha os e-mails, nem isso daqui, imagina. Claro, claro. E certa vez, essas cartas eram incríveis, eu acho que eu perdi todas, mas eram a Ah, gente porque eram cartas de guiamento mesmo, assim, eram coisas incrível, incrível, incrível. E aí minha mãe estava indo visitar ele, minha mãe e meu pai estavam indo visitá-lo, e eu estava aqui, eu participava de um movimento na escola chamado, como é que é? Ai, ciência, educação é SOS Educação, uma baboseira dessa qualquer. A nossa principal pauta era poder usar bermuda na escola contra a opressão. E aí eu tinha acabado de ler um lixo publicitário completo que fez a cabeça de muita gente, foi muito lido, que é o 1968, o ano que não acabou, do Zeni Ventura. sim. E na sequência daquilo fazia muito sucesso na época o Roberto Freire, não o político, mas o psicanalista lá, o Sim, psiquiatra, sei lá, sim, que tinha um livro que fez muito sucesso, que era o Cléo e Daniel e tal. sim. E eu li um livro que chamava Sem Tesão Não Há Solução. E eu achei que eu tinha encontrado o sal da vida ali. Achei que eu tinha encontrado a Bíblia dos mortais. E falei, bom, aqui está explicado tudo sem tesão na solução. E achei aquilo tão incrível.
puxa vida, eu podia ter trazido esse... Eu acho que eu não trouxe, eu deixei em casa. Senão eu trazia para te mostrar a edição que eu comentei contigo da outra vez, eu esqueci, olha só. E aí eu mandei o livro para ele. Eu falei, cara, pela primeira vez eu vou estar mostrando uma coisa para o meu irmão que vai, entendeu? Vai... Era a minha parcela de devolução dos ensinamentos, né? Claro, claro. Minha mãe volta de viagem com o próprio livro que eu tinha mandado de presente para ele, totalmente anotado. Que beleza. Totalmente anotado, todo anotado. Desde a primeira, da folha de rosto, onde ele circulou e botou isso aqui, copyright, você sabe o que significa isso? Isso aqui significa tal coisa. O que é um prefácio? Aí ele fazia uma dedicatória a vários caras. Ele falou, você conhece algum desses? Sim. Sabe a que círculo eles pertencem? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Com quem que esse cara está falando? E daí para frente, todo o livro ele foi anotando. Ele falou assim, cria um conceito muito fraco, isso não funciona. Olha que péssima imagem literária. Meu irmão não é um grande leitor de literatura, mas por conta do envolvimento político, deve ter lido muito Gorky. Ele leu, inclusive eu peguei depois da biblioteca dele velho lá, Gorky e tal, então ele desenvolveu um certo instinto para a imagem literária. Claro. E aí ele puxava e falou, olha que péssima imagem. Então ele me devolveu o livro todo anotado. Uxa. E no final do livro, uma frase que era mais ou menos assim, pare com essas porcarias e vá direto a Dante. Leia a Divina Comédia. Bom, mas esse seu irmão é uma coisa fantástica, né? Fantástica. Quer dizer, só essa atitude isolada dele, quer dizer, mudou a sua vida completamente. Redirecionou. Completamente. Não, completamente. E aí, eu realmente fui ler a Divina Comédia. E eu li aquilo, olha, é verdade isso, assim, eu fui reprovado no ano, era, sei lá, eu estava fazendo segundo ano, não me lembro que ano que era aquele, de colégio, e eu fui reprovado porque eu fiquei obsessivamente trancado no quarto lendo aquele negócio. Minha mãe achou que eu estava louco, eu não sei se ela estava errada, entendeu? Mas ela... Coitadinha, pô, imagina ficou que ela deve muito, ter sofrido. Fico tadinha mesmo. Minha mãe era uma mulher brava, forte, mas eu a perdi há uns 6 anos, mas ela era incrível e tal. E ela achou mesmo, falou, acho que você tá meio... Eu falei, mãe, mas é um tipo de loucura mansa, né? E aí eu realmente fiz um mergulho no Dante. E o Dante me mostrou uma coisa que para aí foi definitiva, né? Ele me mostrou uma coisa que era assim, a potência de uma grande obra. Ela é tão intrínseca dela, ela tem tanta força de significado que não importa se você vai entender tudo. Outro dia alguém me perguntou, mas eu não li nada do Dante, eu sou muito mal formado. E, cara, se você entrar naquilo, o pedacinho que você pegar é inesquecível. Exato. E aí o pedacinho que eu pude pegar daquilo transformou tudo. Claro. Aí eu falei, eu pela primeira vez, não sei se pela primeira vez essas coisas são talvez meio grandiloquentes, mas na minha memória ali tem a sensação de eu vi a literatura. Por exemplo, quando eu falei do Camões, eu ainda não tinha tido isso, porque eu tinha um enfrentamento quase físico com o Camões. Sim, né? Essa coisa, ele me desafiou intelectualmente. O Dante não. O Dante falou assim... Sabe aquele verso do T.S. Eliot, aproxima e eu te mostrarei o que é o medo em um punhado de pó? Eu acho que quando eu li o Dante, ele falou assim, aproxima-te e eu te mostrarei o que é a beleza num punhado de palavras, entende? E aí eu falei, puta, aqui eu vi um negócio diferente. Aí realmente... E eu nunca mais parei de ler o Dante, né? Porque aquilo realmente não esgota, né? Agora, Luiz, nessa trajetória toda, quais são os autores que marcaram você? Uhum. Não necessariamente poetas ou ficcionistas, mas assim, quais são os autores que você volta sempre sobre eles e você percebe que eles fazem parte aí inseparável da sua formação? Ótimo. Eu estava outro dia, inclusive, refletindo sobre isso, a questão das influências, né, e da formação.
Sim. E sabe que eu estava pensando uma coisa, eu me policiando, porque geralmente quando a gente vai falar das influências que sofreu, de certa maneira a gente tende a fazer um elenco que nos qualifica, né? Como se a gente colocasse brochinhos, assim, entendeu? Então, por exemplo, eu vou lá e digo, quem me influenciou foi Faulkner, Thomas Mann, e aí é como se esse elenco te emprestasse uma autoridade, uma qualidade. Sim. Relendo no trabalho de revisão final dos contos, no trabalho de uma reflexão assim muito séria sobre a minha possibilidade como artista, eu tenho me feito essa pergunta. Quem foram os escritores? Eu estou fazendo esse circunloquio para não... Sim. Porque eu acho que ele é tão importante quanto essa sinalização, né? Perfeito, perfeito. Eu fiz um enfrentamento muito sério comigo, agora dizendo assim... Eu falei do Eliot, eu lembrei de outro verso dele, que raízes são essas que se esgalham, que raízes são essas que geraram isso daqui. E eu fiquei pensando que às vezes a gente pode ser influenciado por um resultado muito positivo de alguma coisa ruim que a gente leu, né? Sem dúvida. E às vezes, curiosamente, por coisas que eu não sei por quê. Então, por exemplo, dentro desse elenco, o Dante, certamente, porque o Dante foi um autor que, além dessa história particular, foi um cara uma obra na qual eu mergulhei, então eu fui entendendo como é que ele cria uma imagem, eu fui entendendo como é que ele articula o seu realismo, eu fui entendendo como funciona a estrutura da obra dele, então essa é uma influência desejada, sugada, assim, vampirizada. Eu fui aprender com ele, aprendo com ele. Mas, por exemplo, eu estava lembrando também, acho que eu tinha te contado essa história, não me lembro agora se falei dela, que uma namorada também minha, muito antiga, deixa eu avisar para Renata, muito antiga, viu, negócio? Estou falando aqui da época de segundo grau. E essa namorada minha, ela me desafiou, assim, me deu um livro do Jorge Amado, que era O Mar Morto. Certo. E aí eu falei, e eu muito arrogante, né? Falei assim, Jorge Amado, até parece que eu vou me meter com o Jorge, eu sou de outro time, assim. Uma espécie de metidez, narizinho empinado, né? Ela falou assim, cara, deixa eu te falar, se você não gostar de Jorge Amado, o problema é você. Aí eu falei, não, o problema não pode ser eu. Aí eu então fui ler o Jorge Amado, tá? E eu não me lembro realmente do livro, me lembro de algumas coisas, me lembro do nome Guma, me lembro dos saveiros, me lembro de algumas imagens, mas aquilo me impactou muito também. Eu costumo dizer, isso até de uma impressão visual mesmo, do livro, do tipo de impressão que eu estou falando, de uma espécie de massa de texto em português, assim, aquilo falou para mim, texto é uma espécie de massa, né? Eu vi você anteontem conversando com o Yuri, o Yuri usou uma imagem tão boa, gostei tanto daquilo, que ele falou assim, o escultor, ele vai picotando o mármore, né? O escritor faz a pedra de mármore. Sim, exatamente. Sim. É verdade. Eu tenho essa noção sólida de texto, assim, entendeu? Eu não sei se aquilo nasceu do Jorge Amado, mas... Então, assim, né, essas duas coisas. O Borges, que foi um autor também descobri cedo e me acompanhou sempre. Flannery O'Connor, que é uma descoberta já da vida adulta, mas eu leio até com parcimônia a Flannery O'Connor, com medo que ela tome conta da minha mão, assim, escreva sozinho, né? Assim, que tenho receio mesmo, assim. Eu acho que a influência tem que tomar cuidado. Mas... Nabokov foi também alguém que me revelou uma espécie de sutileza do texto. Sutileza não sei se é a palavra, mas assim, uma espécie de sofisticação. Sim. Que era muito a palavra precisa, sofisticação. Eu gosto muito do texto do Nabokov, assim. E uma coisa que aqui é uma influência, agora eu estou lembrando, outro dia eu estava pensando sobre isso, eu estava organizando minha estante e eu peguei livros que estavam muito esquecidos e botei lá que era uma série de livros cubanos, de autores cubanos. Severo Sarduí, Lessama Lima,
Alejo Carpentier e Cabrera Infante. Eu li muito esses caras. Quem me chegou a mão pela primeira vez foi o Lessama Lima, o Paradiso, e eu não entendi nada, mas eu li aquilo tudo vorazmente. Nunca tive saco para voltar nele exatamente. Sim. Mas, por exemplo, Alejo Carpentier me impressionou muito, muito, muito mesmo. Que você está falando isso, uhum. e eu tô pensando na sua idade, e estou lembrando que houve um período aqui no nosso país que a Brasiliense aqui em São Paulo começou exatamente. Esse pessoal todo, né? E tem muito, eu acho que é a época que você está aí com seus 20 anos, exatamente, né? 18, 20 anos. Perfeito. Né? Não, minha memória total é comprar os livros da Brasiliense, os livros da Brasiliense, depois Companhia das Letras. Então, por exemplo, você falou de Brasiliense, lembrei imediatamente, esse eu tenho até aqui, que é o... Não vou procurar aqui que a gente vai... Mas o Kafka, traduzido pelo Modesto Caroni. Kafka foi também outra... Kafka foi outra pancada, assim, outra descoberta muito poderosa. Então, assim, se eu tiver... É difícil esse negócio de fazer um elenco, né? Assim, mas eu acho que os autores que talvez tenham me marcado mais mesmo são... Nelson Rodrigues também. Nelson Rodrigues me impacta muito também. Eu acho que ele tem uma... E aí também Nelson já com uma percepção técnica mais apurada. Uma brutal capacidade da vida, porque ele é muito ele, né? Muito personalístico, sem fazer força. Ele tem uma técnica das repetições, uma técnica do diálogo que eu gosto demais. E Kafka, como eu estava lembrando aqui, Kafka, assim, eu li tudo e durante um tempo foi o meu autor, né? Durante um tempo foi o meu autor. Né? Agora, Luiz, vamos falar um pouco sobre o seu trabalho de escrita. Né? Uhum. Quer dizer, esse livro de contos que você vai lançar agora é o seu primeiro livro de ficção? É o meu primeiro livro geral, né? Assim, eu não publiquei. O que acontece nesse o processo criativo aí? Naquela história da má formação, de descobrir aquilo, essa foi uma descoberta duradoura. Durou muito tempo eu descobri que eu não tinha ferramenta. Eu fiquei 20 anos descobrindo isso, mais ou menos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tive aquele primeiro susto, que era realmente de uma incompetência de escrever, eu tinha algumas ideias e eu sentava e aquilo era muito ruim, eu conseguia ver que era muito ruim. Aquilo não parou, entende? Aquilo... Então, eu supri um degrau, e foi... e aquele degrau me permitiu perceber que havia muita coisa faltando, eu subi mais um degrau, então eu fui numa escalada que ainda permanece. Sim, claro. Só que nesse processo eu descobri uma coisa de maneira mais recente, vamos dizer assim, não sei, de alguns anos para cá, eu descobri um detalhe sobre o artista e sobre ser criativo e sobre ser um artista que foi decisivo. Que foi o seguinte, eu durante muito tempo confundi a vontade de escrever com a vontade de ser escritor. A vontade de ser artista com a vontade de fazer arte. Então, e isso também era um problema geracional. Então, eu substituía o trabalho por uma criação de uma personalidade. Ou seja, mais do que uma personalidade, de uma aparência de personalidade. Então, todo mundo me identificava como Luiz, um meio escritor, meio artista, meio família, o círculo ao redor, né? Todo mundo que eu digo é o circuitinho da minha vida. E eu afetava aquilo ali, então eu lia pedacinho de livro, eu escrevia uma coisa hoje, daqui a 4 dias escrevia um negócio, escrevia um papelzinho, e botava certo tom na minha conversa, mãozinha no queixo, ia pro boteco, ficava falando de coisas, ficava
ficava 3 horas da manhã resolvendo todos os problemas do mundo. Claro, claro. Cheio de opiniões sobre tudo e todos. Eu me lembro, por exemplo, de um soco na cara que eu tomei. Porque, por exemplo, eu tinha uma opinião absolutamente preconceituosa com o José Montello, por exemplo. Sim. Porque ele é feio, ele era fuinha, né? O José Montello é um cara... Por exemplo, você olha o Samuel Beckett... Você olha o Samuel Beckett, pô, ele é a cara de um escritor, né? Assim, a coisa aguda, é um artista que você se estimula. O José Montello parece assim um contador ali da esquina e tal, né? Então eu falava com uma autoridade sem ter lido uma página do cara. Sim, sem ter lido uma página do cara. Claro. Aí eu, Mas assim, pegar... é aquela arrogância típica, né? É a arrogância do ignorante, né? Exatamente. Então, até que um dia, por exemplo, eu peguei o Noite sobre São Luís, que nem é o livro que eu gosto mais dele, mas o começo eu acho, assim, de uma competência da criação da imagem daquele espaço se alastrando, mas a gente está falando de outra coisa. E aí, então eu vivia essa afetação. E por uma série de processos na minha vida, eu fui descobrindo, não só na vontade de ser artista, mas acho que um processo de amadurecimento mesmo, que eu tinha que trocar essa afetação por uma verdade. Muito bom. Pois é, no trabalho de criação significava, sobretudo, trocar uma estética de criador por uma ética de criador. Perfeito. Então eu comecei a desenvolver uma ética de trabalho. E uma frase que virou assim, muito forte para mim foi assim: inspiração não gera trabalho, trabalho é que gera inspiração. Sem dúvida. A gente fica parado, esperando vai cair do céu. Não vai ter ideia nenhuma, não vai acontecer nada. Por quê? Exatamente. Porque a arte, como a gente está falando lá atrás, entre a mão e a cabeça, né? Eu venho de uma tradição de artesãos, de marceneiros, né? De carpinteiro. Você tem que saber domar a madeira, cortar no veio certo, você tem que saber pregar um prego, entendeu? Claro. Então, você tem que machucar as mãos. Sim. E aí, eu, depois de muito tempo, fingindo que eu era escritor, eu deixei de lado a vontade de parecer um escritor e comecei a escrever. Muito bom. Então, eu criei um processo de trabalho mesmo, entende? Assim, trabalho constante. Um enfrentamento real com a minha matéria-prima. Escrever, reescrever, me reler, ler em voz alta, gravar o meu texto, ouvir de novo. E isso tem uma certa disciplina, isso, para você? Uhum. Você faz isso diariamente? Como é que isso Hoje funciona? Sim. Hoje sim. Eu comecei com esse processo, então eu fui pegando os pedaços que dava. Primeiro eu estabeleci o seguinte: eu tenho que escrever todo dia. Num pedacinho de noite, na hora que vai dando. Na hora que vai dando, eu vou escrevendo. De uns 5 anos para cá, mais ou menos, eu consegui organizar a minha vida de tal maneira em que eu separei todas as manhãs para escrever. Então, eu acordo mais cedo, eu tenho 3 filhos, eu tenho um monte de coisas para fazer e tudo, mas eu consegui organizar a minha vida. Eu tenho uma mulher que é muito compreensiva e que me ajuda demais a poder fazer isso, né? E consegui organizar minha vida de tal maneira que todos os dias de manhã eu escrevo. Todos os dias. Então faz 5 anos que eu... E foi esse processo que me permitiu escrever os livros que eu tenho guardados hoje. Eu vou soltar esse de contos agora, que é a ficção, é a minha... eu me meto a escrever uns ensaios e tal, mas a ficção é a minha janela para o mundo mesmo, assim, a maneira como eu consigo lidar com as coisas, com a vida, né? É a única... mas eu tenho... eu mergulhei tanto nesse processo que eu tenho hoje uns 4 ou 5 livros, assim, mais ou menos prontos, né? Mas daqui que a pouco maravilha! Mas espera um pouquinho, mas então conta um pouquinho aí. Não precisa entrar em detalhes. Tá. Mas conta pra gente o que nós podemos esperar, então, aí para... Não, eu tenho esse livro de contos que chama Coisa Fora do Texto. Sim. Que é o que sai você quando leu. esse daí? Sai agora? Acho que mais um mês. Um mês no máximo, ótimo. Um mês no máximo eu vou estar com ele impresso e aí eu vou botar uns caminhos de venda aqui, de entrega. Ótimo. Eu nem quero vender, eu quero dar esse livro para todo mundo. Eu não vou ganhar dinheiro com ele mesmo, eu quero que as pessoas leiam, quero
o Borges dizia que escrevia para os amigos dele, eu acho que eu também. Aliás, uma coisa que liberta o escritor no Brasil é essa desgraça da gente escrever num país de analfabeto, né, cara? Você não vai escrever para ninguém mesmo. Ninguém vai ler. Olha, aliás, uma coisa também no meu processo. Tem um lado ruim, mas tem um lado ótimo, né? Você sabe que... Uma coisa que me ajudou muito no meu processo criativo, porque eu encaro o processo criativo como um processo biográfico, né? Não tem assim, olha, meu filho, você quer fazer a Capela Sistina, se dedicando para isso domingo e sábado, comendo pipoca entre um filme e outro, não vai dar, entendeu? Não vai dar. Você quer gerar um grande impacto de atenção sem prestar atenção no que você está fazendo. Você quer muito e quer dar pouco, isso aí não vai acontecer, entendeu? Então, assim, é um comprometimento biográfico. Sim. Que tem que gerar trabalho e tem que gerar uma compreensão do que você está fazendo. Então, isso para mim, por exemplo, foi muito importante quando eu descobri de verdade que escrever é conversar com os mortos. Né? É conversar com os vivos, óbvio, mas é conversar com os mortos também, no sentido de que você não pode ter uma expectativa imediata para aquilo. Sim. Isso eu até tinha... Eu tô lendo agora um negócio lindo, que é orações para... como é que ela chama? A Prayer Journal, um diário de orações da Flannery O'Connor. Ah, da Flannery, que é lindo. Puta, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Inclusive, tem uma edição portuguesa e parece... Ah, não conheço. E parece que vai sair uma edição aqui no Brasil este ano. A gente podia cobrar da Juliana dela traduzir a Flannery O'Connor, né? Nos ensaios e nas cartas, né? Então, mas ela está com um projeto de tradução da correspondência da Flannery com a grande professora dela, que é uma escritora americana que deu dicas importantes para ela, que agora não me lembro o nome dela. Né? Mas vamos fala dos seus livros, né? Dos seus livros. Então, aí eu tenho esse livro. Aí. Eu tenho o livro de contos. Sim. Eu tenho um livro sobre o processo criativo, que chama o título provisório é O Processo Criativo, a Orelha de Van Gogh, que é um livro mesmo de instrução, assim. Eu sou aquele meu irmão agora para jovens, assim, muito sabe? Bom. E ele fala de processo criativo em qualquer área. Não é um livro sobre formação de escritores apenas. Sim. É a formação do artista ou, se você quiser tratar esse termo em um ambiente maior, do artífice. Vale para empreendedor, vale para qualquer coisa. Gente que quer fazer alguma coisa, que quer ter um trabalho criativo. Então tem toda a definição do que é criatividade, como funciona um processo criativo, por que falar de processo criativo, a discussão entre inspiração e processo. Então tem esse livro. Eu tenho um outro livro também, que eu costumo... Para ser honesto, ele é o doutorado, mas ele não é o doutorado, para ser muito honesto, porque eu transformei tanto o livro durante anos que ele tem mais nada a ver com a tese de doutorado que está lá guardada. Mais nada a ver. Eu fiz outro que se chama A Graça da Literatura. Sim. Que é um pouco como a graça de Engraça, mas a graça também da literatura. Né? Assim, qual é a graça que se tem em ler literatura? Que funciona quase como um manual de leitura. Muito bom, Luiz. Puxa vida! E tem toda uma ficção também que eu não coloquei nesse livro, né? Certo. Que eu tenho essa ficção dividida em dois grupos, né? Tem uma série de contos que eu resolvi não colocar ali. Uma novela que está em andamento. Porque é muito bom, né, você mandar o livro para poder imprimir, deixar o livro rodar, que você já se livra dele, começa a pensar em outra coisa. Claro, né? sem dúvida. Foi tão bom quando a revisora me devolveu o livro, quando você me deu o feedback, eu falei, pronto, esse livro realmente eu acabei. O tão ruim que ele tiver é isso, tão bom que ele tá é isso, não tem mais o que fazer.
e agora, já Luiz, passei a escrever outras coisas. Esse livro que vai sair agora, né? Conta um pouquinho, assim, quer dizer, o que os leitores podem esperar desse livro? Porque, assim, eu já dei a minha avaliação. Os contos são fascinantes, os contos. Mas foi maravilhoso. você precisa... não precisa contar assim, em minúcias, porque senão tira toda a graça do leitor. Mas diz para nós o que o leitor pode esperar dessa sua coletânea de contos. Grande literatura. Não, estou brincando. Não, mas é... Não, mas é... Luiz. Você é um pouco cabotino, né? Olha, eu postei no meu Telegram, eu li lá o prefácio que eu fiz para o livro. É um prefácio muito curtinho, né? Sim. Olha, o que o leitor pode esperar desse livro? Pode esperar... Puxa vida, que pergunta difícil. Essa foi a mais difícil até agora. Eu falei para você que eu ia encostar você na parede. Na parede. Agora encostou. Até agora estava uma conversa muito amistosa. Eu não sei. Esse livro foi feito com muita... Eu digo no prefácio, é verdade, eu tenho um conjunto muito maior de textos. Sim. E ele, por exemplo, a ideia de coletânea de contos não é uma ideia que me agrada sobre ele exatamente, porque ele é um livro... Há um fio que perpassa todas as... Exato, exatamente. Você tem imagens que se repetem, então você tem um menino deficiente que aparece em vários lugares, você tem alguns personagens, algumas imagens, e tem uma espécie de encadeamento de um conto no outro, que, lógico, os contos são para serem lidos à parte, eles funcionam à parte, não é nada... Não é como Vidas Secas, por exemplo. Funciona a parte, mas tem que ler tudo. Não. Cada conto é um conto, mas eles se encadeiam. Tem uma espécie de repetição de tema que eu gosto de pensar como tema musical, né? Tem temas, tem idas e voltas no livro. E eu tentei organizar esse livro de uma maneira que ele fosse de uma coisa mais sombria para uma coisa mais luminosa. Sim. Como se de fundo a gente atravessasse o inferno, o purgatório, o paraíso, embora isso não seja uma estrutura super rigorosa e nem tenha uma grande ambição. Sim. Mas o livro começa muito sombrio, mais sombrio, e eu acho que ele tem uma perspectiva mais amorosa no final. Mas não tem a menor dúvida. Eu tentei fazer essa organização com ele. E acho que se pode esperar um livro... corajoso, no seguinte sentido. Nesse livro, e na minha história como escritor, e tem que ter a ver com o que a gente estava falando um pouco antes, eu tentei me livrar completamente de todos os cacuetes. A gente está falando de falar com os mortos, a nossa geração é meio tapadinha, assim, meio lugar comum, gosta de falar coisas para um agradar o outro, né? Sim. Eu realmente, sem pudor nenhum, tentei tratar dos temas que me tocam, que me assombram, que me afligem de verdade. Não tem nenhum protocolo da minha época ali naquele livro. E depois que eu tive a tua resposta, eu fiquei bem seguro e bem feliz. Eu tive respostas muito, muito bacanas sobre o livro. Assim. Mandei para alguns leitores, eu tive leituras assim, realmente... muito comoventes, assim. Eu tive uma resposta, por exemplo, do Carleno Bocarro. Grande incrível, Carleno. Incrível a resposta dele, incrível. Eu falei, Carleno, eu estou muito feliz mesmo, e não é pelo elogio e tal, porque você sabe que isso... Até um conto que eu deixei fora, eu estou tentado a botar ele dentro. Eu liguei hoje pro cara da gráfica, dá tempo e tudo, ele falou, pode, talvez. Que é de um artista que tem que parar de ouvir os aplausos, né, assim... A gente sabe que isso não é... mas eu falei assim, isso deixa feliz porque é um trabalho muito solitário e uma compreensão tão aguda como a que vocês fizeram do livro diminui a solidão, né, da gente. Né? Agora, Luiz, veja só, nós estamos aqui, faltam 5 minutos para a gente terminar, e tem 2 perguntas que eu queria que você
respondesse, que eu acho muito importantes. Né? Quer dizer, a primeira é assim, o que você diria, né, para os jovens candidatos a escritor, aquelas pessoas que sonham em ser escritor e ainda não começaram a escrever, ou aquelas pessoas que estão aí lutando já com as palavras, começando a tentar realizar um trabalho diário, cotidiano. Né? Essa é a primeira questão. Quer dizer, o que você diria para essa turma? Né? E a segunda, eu sei que você tem aí em Brasília um núcleo de cursos, quer dizer, inclusive é um projeto que você está remodelando, que você está transformando. Eu queria também que você falasse um pouco sobre isso. Então tá, vou começar pela primeira, que eu acho que é mais importante agora para a gente, né? Sim. E eu diria o seguinte, trabalhe. Eu acho que assim, a sua não sei se a carreira é uma outra coisa, mas se você quer encontrar a sua vocação como escritor, eu acho que você tem que olhar com muita verdade para a sua própria vida. O que significa que não dá para... Se você considera essa coisa importante, não dá para fazer ela circunstancialmente, então você tem que achar um espaço de trabalho, a questão é trabalhar. Ótimo. E trabalhar com muita coragem e muita verdade, não pode ter preocupação. A gente está falando agora, lógico, eu estou felicíssimo com a tua recepção do livro, com a do Carleno, com a de outros amigos para quem eu mandei, que eu respeito muito, mas se vocês todos me tivessem dito que é um lixo, eu teria que recolher meus caquinhos e voltar e ver o que eu podia fazer de novo e continuar trabalhando, porque a gente não faz para receber a aprovação imediata. Nas próprias orações da Flannery O'Connor, ela dizia assim, Deus, ela é muito bonito, né? Ela fala assim, Deus, me ajude a ser uma escritora. Sim. Eu oscilo tanto entre a prepotência, vamos dizer assim, e o desespero de achar que eu não valho nada. Então, assim, você vai viver isso, meu filho. Você não tem jeito. Você vai morrer sem saber se você foi um grande escritor ou se você se esfalfou para conseguir fazer nada. Nem a aprovação dos seus contemporâneos vai te dar isso. Sim. Então, assim, tenha a coragem de machucar suas mãos tentando fazer o melhor. Independente do aplauso ou da rejeição dos outros. Então, assim, esforço para trabalhar. E ler muito. Sem essa bobagem, tipo assim, se você ler com olhar técnico, você vai perder o gosto pelo literatura. Bobagem, você entendeu? Que é isso? Isso é pura bobagem. Assistam o documentário sobre Joe Coltrane, que está na Netflix. Como ele aprendeu a ser Joe Coltrane. Ele começa a tocar e ele é péssimo e ele dedica a sua vida, para com as drogas, porque ele fala, eu vou morrer, isso aqui vai dar merda, eu não vou, não vai acontecer nada. E ele se dedica profundamente a se tornar Joe Coltrane. Então, eu acho que quem está começando a escrever tem que se dedicar integralmente a se tornar quem você tem que ser. Mas isso se faz com trabalho, não com trejeitos. Não é investimento numa roupinha, é investimento em machucar as mãos trabalhando. Ótimo. Dá tempo ainda de eu falar outra? Dá tempo. Tem 3 minutos. Então pronto. Eu ia falar mais dessa, mas... eu vou ler aqui um negócio que eu tinha até anotado, senão eu ia esquecer, que é essa oração da Flannery O'Connor. É um segundo mesmo. Claro. Ela diz assim, Dear God, I am so discouraged about my work. Eu vou traduzir. I have the feeling of discouragement. Meu inglês é péssimo para falar. That is, I realize I don't know what I realize. Please help me, dear God, to be a good writer and to get something else accepted. Olha o que ela diz na oração dela. Querido Deus, eu me sinto tão desencorajada sobre o meu trabalho. Eu tenho um sentimento de desânimo sobre ele. Eu percebo, ela é linda para escrever, I realize, depois ela repete realize numa significação um pouco diferente. Eu percebo que eu não sei o que eu realizo. Eu percebo que eu não sei o que eu realizo. I realize I don't know what I realize. Por favor, bom Deus, me ajude a ser uma escritora e alcançar alguma coisa de aceitável. A Flannery O'Connor.
Então, meu filho, faça essa oração todo dia e tenha coragem de escrever. Não fique esperando palminhas nem vainhas de ninguém. Tenha coragem de ser autêntico para escrever. Mas trabalhe. Porque língua é madeira, é ferramenta, tem farpa, você tem que aprender a encaixar, desencaixar, arrancar o trem de lá, misturar tinta, mesmo processo. E sobre o meu negócio aqui, eu estou reorganizando meus cursos. Você tem 1 minuto e 15 segundos para falar dos cursos aí. Maravilha, tá mais do que satisfatório. Então mais uma última então, para os jovens escritores. Anote aí no seu caderninho a frase do Liber Mutus. Anote, meu filho. Se você fizer isso que está nessa frase aqui, o trem vai dar certo. Ora, lege, relege, labora et inveniens. Ora, né, reza, lê, relê, trabalha e encontrarás. Né? Inveniens. Eu acho que essa é a coisa mais fundamental. Então, eu estou colocando meus cursos agora online. Eu sou muito enrolado com isso. Nem no YouTube eu consegui colocar os vídeos da live ainda. Como é o nome do site? Porque nós estamos com 30 segundos. escolacasa.com.br. Ele está sendo renovado agora. A casa, tudo junto. A do artigo casa, a casa. escolacasa.com.br. Ótimo. E aqui nas redes eu vou postando o que vai ter breve. Mas até em junho eu acho que os cursos estão lá. Maravilha. Luiz, eu que te agradeço imensamente. Fechamos a semana assim, mas olha, de maneira incrível. Fico muito grato, meu amigo. Você é demais, Rodrigo. Tudo de bom para você, viu? Um beijão, um beijo para Mimi. Tudo de bom para vocês aí. Obrigado, Luiz. Tchau, fica com Deus. Tchau, pessoal.